Olá, queridos, vamos para mais uma aula hoje, mas hoje nós vamos ver aí Geografia. Vamos tratar sobre o conteúdo da página 30 e 31 do nosso livro, que fala sobre a desigualdade social, certo? Quando nós falamos de Brasil, infelizmente, a renda que nós temos no nosso país, ela não é distribuída de uma forma igual, mas sim aí é de uma forma desigual. Por que desigual? Quando a gente pega aí uma pequena parcela da nossa população, nós temos aí nessa pequena parcela uma grande quantidade de renda, ou seja, a concentração de renda nesse pequeno grupo. Quando nós pegamos aí a maior parte da população brasileira, nós temos uma grande quantidade de pessoas que aí tem uma quantidade de renda menor se comparada ao outro. Então, nós não temos uma distribuição de renda de uma forma que seria adequada e necessária de acontecer. Então, vamos ver um pouquinho aí mais sobre essa questão da renda e sua distribuição. Um dos principais problemas do Brasil é a imensa desigualdade de renda e patrimônio. Enquanto a imensa maioria da população brasileira tem uma renda baixa e paga muitos impostos, os super ricos concentram a maior parte da riqueza e quase não são tributados. E num cenário de crise econômica e falta de emprego, a pressão aumenta ainda mais sobre os mais pobres. A gente levantou alguns números que revelam bem as desigualdades brasileiras. Hoje, o 1% mais rico do país ganha 72 vezes mais do que os 50% mais pobres. Essa concentração de renda só é menor. Portanto, quando nós temos uma má distribuição de renda, isso acaba gerando na nossa sociedade a desigualdade social. Então a gente precisa lembrar que é a renda que vai permitir que uma família ou uma pessoa consiga aí ter acesso a bens e também a serviços. Então, esses bens e serviços eles seriam fundamentais para que as pessoas consigam atender às suas necessidades. Então, eu estou falando de ter uma boa alimentação, que essa alimentação aí seja adequada para essas pessoas, uma moradia digna, que na sua infraestrutura tenha aquilo que seria necessário para a sua sobrevivência, a questão de ter acesso a estudo, também ter atendimento a uma saúde de qualidade, entre tantos outros aí, outras necessidades que nós temos no nosso dia a dia ao longo das nossas vidas. Vamos lá, nós temos aí no livro, na página 30 mesmo, essa ilustração, essa representação. Ela vai colocar aí, então, no caso, o bolo representa a renda nacional brasileira, tá? E as pessoas vai dar essa diferença, porque dessa forma desigual da divisão, da distribuição da renda nacional. Então, na primeira sequência, nós temos aí metade do bolo para ser dividida entre 3 pessoas. Então, a renda dividida aí para uma pequena parcela da população. Já a outra metade do bolo, então, a outra parte aí da renda nacional, ela é dividida entre milhares de pessoas. E aí nós temos quanto uma parcela tem de renda, então o bolo aí, perdão, o bolo no prato representa a quantidade de renda desse grupo, que é uma minoria, e já contrapartida uma parcela maior da população tem uma renda bem menor. No Brasil, a desigualdade social ela acontece em todo o território brasileiro. O que vai diferenciar é que em alguns locais isso é mais intenso e outros não é tanto intenso assim. Quando a gente pensa aí nas unidades federativas, nós temos que lembrar que quando o seu desenvolvimento é melhor, vai oferecer às pessoas que moram nesses locais melhores condições de vida. Nós já tínhamos estudado isso no começo do ano, da questão das pessoas buscarem aí determinados locais. Então, a gente pensar no processo de imigração, muitos vieram em alguns períodos por Sudeste, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, por conta dessas condições de vida.
Mas, mesmo apresentando aí, então São Paulo, que é o nosso caso, tendo aí esse desenvolvimento adequado, satisfatório, não significa que todas as pessoas terão acesso a esses bens e serviços. Temos aí no livro essa frase: poucos têm muito e muitos têm pouco. Quanto menor for a renda aí de uma família ou de um trabalhador, maiores serão as chances desses não conseguirem atender às suas necessidades. Portanto, então isso acredito que ficou bem claro para vocês. Quanto menor é a minha renda, então quanto eu tenho aí financeiramente, menor eu vou ter oportunidade. Então, às vezes eu tenho condições de custear a minha moradia, custear algumas coisas, mas não tenho condições de outras. E nós temos alguns casos, infelizmente, de uma parcela aí no território brasileiro, que não tem condições nem de uma moradia ou estar em locais muito precários. Então, isso acaba acontecendo. Uma imagem aí bem utilizada, conhecida no Brasil, é essa fotografia que nós temos aí na página 31, que é bem o contraste do que acontece em São Paulo em alguns pontos. Então, nós temos aí essa fotografia e na nossa esquerda aí é a favela de Paraisópolis. E do outro lado nós temos um condomínio de luxo. Então, em um mesmo local, praticamente, no sentido aí de cidade, nós temos os dois extremos, enquanto uns têm uma condição de vida precária, outros estão numa condição luxuosa. Então, é esse contraste aí que acontece em boa parte do território, em várias regiões brasileiras, tá? Então a gente tem que entender que não é porque uma unidade federativa, ou seja, um estado, tenha boas condições aí econômica, o desenvolvimento, garante que todos vão ter as mesmas condições de vida. Por quê? O que acontece aí é a distribuição de renda que não foi igual pelo território. Pessoas amadas, ficamos por aqui. Então façam aí a leitura do texto. Na agenda Edu está marcado aí as atividades para vocês copiarem e responderem no caderno de geografia. Tenham aí uma ótima tarde, boa noite e bom fim de semana também. Beijos e nos vemos na quarta-feira que vem na aula de história. Forte abraço.